boa noite! Sejam bem-vindos! Eu sou a Valéria Oliveira e eu tô aqui para ensinar amantes apaixonados por moda para dominar a modelagem plana feminina. E hoje o que a gente vai trabalhar aqui é a folga na cava. Olá, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui então sobre folga na cava. Esse é um problema bem comum de modelagem e que eu vou te apresentar aqui alguns motivos que podem levar a essa folga. Então, primeiro de tudo, vamos olhar aqui no manequim para a gente entender de que folga que eu tô falando, tá? Olha só. Aqui tá o manequim, né? E eu simulei então aqui como se ele tivesse com uma blusa, tá? Essa é uma base que a gente cria, né? Um primeiro corpinho, uma primeira roupa. E então nessa base aqui, nesse corpinho, olha só o que acontece aqui. Essa folga, ela não pode existir, tá? E tem alguns motivos do porquê que ela acontece. Então aqui eu deixei ela bem como a gente costuma encontrar. Aparentemente, olá, boa noite! Aparentemente, ó, essa peça não teria uma folga. A gente tá vendo, ela tá ajustada aqui na parte de cima, tá? Só que se a gente olhar de lado, ó, tem uma folga aqui na cava. E essa folga, então, ela é errada, ela não pode existir. E aí, vamos então entender por que acontece essa folga, tá? Um dos motivos é, se você não tem alguma ferramenta de ajuste na parte de cima. O que é uma ferramenta de ajuste? A gente já conversou aqui algumas vezes sobre pence. Olá, boa noite! A gente já conversou aqui sobre pence, né? Já falei um pouco sobre recorte. A gente vai ver prega, franzido, todas essas são ferramentas, né, de alteração do molde e que podem servir para ajustes também. Mas o mais conhecido é pence e recorte. Então, um dos motivos, tá? Eu vou dar pelo menos 3 aqui, mas um dos motivos para essa folga aqui acontecer, tá? E olha só, eu vou falar isso assim bem claro, isso é errado. Se você tá provando uma peça e ficou com essa folga, não compra essa peça. Você só pode adquirir uma peça de qualidade, tá? E aqui ela não tá 100%, ela não tá adaptada pro teu corpo. Então não vale a pena, tá? Investir nessa peça. Então assim, um dos motivos então é quando a gente não tem uma ferramenta de ajuste aqui nessa parte de cima, tá? Que ferramenta de ajuste é essa então? Pence ou recorte, tá? A gente já viu bases, né? A gente conversou sobre bases e a gente já viu que a pence da cintura, ela sempre existe, tá? Vocês sempre vão encontrar bases com pence na cintura. Mas a outra pence que ajusta o nosso corpo costuma estar ou na região do ombro ou na região de lateral, tá? Então, se a outra pence, né, não for nessa região aqui de cima, provavelmente vocês vão ter essa folga aqui, ó, tá? Por quê? Porque eu tô focada em ajustar essa parte de baixo e acabo não recebendo um ajuste nessa parte de cima. E o que acontece? A gente tem um ápice de volume aqui no biquinho do seio. Então, é preciso fazer um ajuste tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo. Lá no YouTube tem um vídeo onde eu explico pelo menos 8 posições da pence, tá? Que é essa ferramenta de ajuste. Então, onde a gente pode manipular, para onde a gente pode levar essa pence, tá? E o mais comum, então, se tratando de parte superior, é aqui no ombro, tá? A gente tem na cava, tem na lateral também. Se você está construindo a sua peça e não está projetando uma pence ou uma ferramenta de ajuste aqui para essa parte de cima, é bem provável que aconteça essa folga aqui na cava, tá? Então, esse é um dos motivos.
quando eu coloco um ajuste só na parte de baixo, ou ele vem aqui para a lateral, né? Ou eu não faço nada nessa parte de cima, é bem provável que aconteça essa folga aqui na minha cava, tá? Outro motivo de acontecer essa folga aqui na cava. Muitas vezes eu tenho essa ferramenta de ajuste aqui, eu tô com uma pence. Então, esse próprio exemplo que eu trouxe aqui para vocês, olha só, tem a pence aqui, né? Ela tá ajustada, mas mesmo assim eu tenho uma folga aqui na minha cava. E que motivo seria esse então, né? Um segundo motivo para mesmo eu tendo uma pence aqui em cima, eu ter essa folga aqui na cava. O outro motivo é se a pessoa tem muito busto, tá? E aí entra uma coisa bem importante, vamos entender. Sempre que a gente está construindo a peça, tá? A gente vai medir a circunferência maior do corpo, que nesse caso é a circunferência do busto, tá? Então toda a parte de cima, né, ela é menor do que o busto. E até a cintura, né, aqui também vai ser menor do que o busto. Então, o meu tecido, a minha peça, ele tem que ter toda a medida da circunferência do meu busto. Se eu tenho um busto muito grande, eu vou ter muito tecido para ajustar nessas regiões inferiores. E aí, isso pode me levar, então, a ter uma folga aqui na cava, tá? Por que que isso acontece? A gente tem então essas ferramentas de ajuste, mesmo assim não é suficiente, né? O que que acontece? Aqui na cava, tá? Em específico, por isso que a gente está trabalhando, né, esse tema de folga na cava, porque é muito recorrente, é muito normal disso acontecer, tá? Por quê? Diferente do restante do corpo, a cava é um espaço vazio. Então, aqui a gente tem o nosso braço, né? Então, tem a articulação, o ombro e o braço tá aqui. Mas ele fica pendurado, né? A gente levanta o braço e fica um espaço vazio. Então, entre esse espaço vazio e o meu busto, olha só, eu tenho todo um tecido para acompanhar o meu busto e ele tá vindo aqui para cima. E aqui eu tenho esse espaço vazio. Então, se eu não tenho corpo para preencher esse espaço, ele acaba sobrando. Por isso que é muito recorrente isso, principalmente em mulheres que têm um busto grande, porque eu preciso de mais tecido para preencher essa parte do busto e, consequentemente, ele sobra nas regiões onde eu não tenho mais volume, tá? Aqui em cima eu vou ter volume, então ele se acomoda. Aqui embaixo a gente também tem o volume, né, da barriga e tal, então ele também se acomoda. Mas nessa região é um espaço vazio, então é mais difícil de fazer esse ajuste, tá? Então, a gente já viu aí dois motivos, né, dessa folga acontecer. Um é a gente não trabalhar uma ferramenta de ajuste nessa parte de cima, tá? Olá, boa noite! E outro, então, é quando a gente tem um busto muito grande, tá? Aí é bem comum de sobrar tecido aqui. E aí vão falar, Valéria, então quem tem busto pequeno, isso não vai acontecer? Vai acontecer, pode acontecer, tá? Mas é muito mais fácil disso acontecer em quem tem um busto maior. Exatamente por isso que eu expliquei, porque a gente precisa de mais tecido para preencher toda essa região e, consequentemente, vai acabar sobrando onde a gente não tem volume, tá? Que é nesse espaço vazio. Nas outras regiões, a gente tem volume para ocupar esse tecido, tá? E nesse espaço aqui onde não tem, a gente vai precisar usar uma ferramenta de ajuste, um recorte, uma pence, né? Ou alguma técnica que eu vou mostrar para poder, então, excluir esse volume aqui, tá? Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui o que é outra coisa. Tá. O outro
motivo da gente ter esse volume aqui, essa sobra, tá? É quando na tua base, tu construir a tua base, ou tu deixar esse teu molde da base com um ombro muito reto. O que que isso quer dizer? Deixa eu mostrar aqui no meu corpo, tá? Vamos analisar o corpo. Repara que a gente tem um ponto de maior volume aqui, que é onde separa o nosso pescoço do nosso ombro. E esse ombro, ele tá de caída. Por mais reto que a gente fique, né, por mais uma postura mais correta, o ombro é de caída, sempre. Então, o que você precisa olhar no seu molde é se a sua base tá com o ombro muito reto. Olha só, vou pegar uma base aqui, tá? Então, aqui é o meu decote, ó, decote, ombro, cava, tá? Eu tenho aqui metade do meu corpo. Se esse ombro tá projetado de forma muito reta, ele vai sobrar. Então, imagina só, olha onde eu tô passando o meu dedo, né? Se esse ombro tivesse muito reto aqui, todo esse espaço entre o meu dedo e o papel, olha só, se eu tivesse fazendo ele reto aqui, todo esse espaço seria folga. E se é folga, ela vai ficar sobrando nessa região aqui, tá? Então, mostrei 3 motivos, pelo menos esses, tá? Mas tem outros motivos. Então, pelo menos esses 3 motivos que levam a ter essa folga indesejada na cava, porque ela é errada, ela é ruim e a gente tem que corrigir, tá? Então, aproveitando aqui o gancho do molde, tá? Deixa eu desenhar aqui. Vamos lá, vamos aproveitar esse molde aqui. Essa é uma base, olha só. Lembra que eu falei que um dos motivos, né, para ter essa folga na cava é a gente não ter nenhuma ferramenta de ajuste aqui em cima. Repara que nessa base eu não tenho nenhuma ferramenta de ajuste. Então, pode ser que essa base me leve a ter aquele problema ali. Onde que eu tô tendo ajuste? Eu tô tendo aqui na lateral do meu corpo, com essa pence, e eu tô tendo na cintura, com essa outra pence. Vamos olhar no manequim. Cintura. Lá do biquinho do seio até a minha cintura. Então, eu tenho uma pence de ajuste e a outra pence que tá marcada ali naquele molde é uma pence aqui de lateral, tá? Conforme este molde, tá? Então, olha só, é como se ele tivesse aqui e eu tenho uma pence aqui na lateral e outra pence aqui na cintura, tá? Então, o que que acontece? Agora vamos lá pro quadro. A gente já identificou o molde aqui no manequim. Se eu... Oi, Josi! Querida, coisa boa de te ter aqui. Olha só. Tô contornando a base aqui pra gente entender. Oi? Então, pence da cintura e pence de lateral. Um dos motivos, tá aparecendo bem aí? Tá, né? Um dos motivos, então, que a gente falou para acontecer aquela pence ali na cava é se o nosso ombro estiver muito reto. Repara que aqui ele tá de caída, tá? Então, se o teu ombro tá muito reto, é preciso diminuir essa distância aqui. Tem que rebaixar o ombro, porque isso é folga em toda a tua cava, ó. Se essa cava estiver muito alongada, muito grande, vai ser difícil dela se acomodar,
porque a gente precisa pensar nisso, que o grande volume tá aqui na frente. Então, eu preciso de tecido para cobrir essa parte. Aqui eu não preciso, eu tenho que tirar, ó. Eu tenho que sugar, tá? Então, todo esse tecido que eu uso para cobrir esse volume da frente, eu preciso diminuir aqui. Então, é como se a gente fizesse esse processo assim, ó, de enxugar essa cava, tá? Mas uma coisa muito importante. Anotem isso aqui antes da gente continuar, tá? Esse ajuste que a gente tá falando da folga na cava, ele só serve para peças sem manga, tá? Peças sem manga. Quando você estiver construindo uma peça com manga, é normal que tenha uma folga aqui na cava, mas você tem que verificar o quanto tá essa folga. Claro que se ela tiver uma folga exagerada, que realmente estiver fazendo um gominho assim, aí não pode, aí ela tá precisando de ajuste, tá? Mas se ela tiver levemente folgada, a peça com manga precisa dessa folga, tá? Essa folga é o que vai possibilitar levantar o braço, movimentar para frente e para trás. Porque, ó, eu estico o meu tecido. Se eu não tenho tecido para fazer esse movimento, se a cava estiver totalmente fechada, exatamente no diâmetro do braço, olha só, se ela estiver totalmente só assim, eu não tenho tecido para movimentar o braço, fazer esse movimento. E aí a manga trava. Sabe aquela peça que a gente não consegue levantar o braço, que fica assim? Um dos motivos é esse, quando a cava tá muito apertada. Um dos motivos, tá? Tem outros. Mas então, isso que a gente tá trabalhando, que fique bem claro aqui, tá? É principalmente para peças sem manga. Quando a peça tiver manga, você precisa verificar essa quantidade de folga, tá? Ter um pouquinho de folga é normal, tá? Agora, para peça que não tem manga, a gente tem que tirar esse volume, porque senão o que acontece? Eu fico enxergando, ó lá dentro do meu busto, fica esse espaço, tá? E aí é errado, é ruim, tá bom? Então, para peça sem manga, a gente tem que sugar esse volume. E aí, vamos voltar aqui então. A gente já viu 3 motivos que podem levar essa folga a acontecer. E agora a gente está trabalhando então essa correção no molde, tá? Uma forma é a gente verificar então como tá esse ombro. Porque eu preciso deixar ela enxugadinha, tá? E aí, vamos lembrar lá de novo uma coisa bem importante. A cava das costas, ela vamos puxar o manequim de novo. Olha só. Aqui. A cava das costas, ela é bem mais suave. Ela é curvada, mas ela é uma curva bem mais suave, porque ela é alongada. Então, olha onde ela começa e ela vem vindo, se projetando para frente. Olha o desenho do corpo, o quanto ele vem para frente, tá? Isso se chama queda de ombro, né? Quando as costas estão vindo para frente, é normal. E isso acontece no corpo por mais reto que ele esteja, tá? Por mais que a postura esteja mais correta possível. Costas vêm para frente. Já a frente, ela é enxugadinha, ela é curta. É uma curva muito mais acentuada. Ela é, ó, apertadinha aqui. Enquanto que essa outra é alongada, faz todo esse caminho. A frente é muito mais acentuada aqui, muito mais fechadinha, tá? Então, a gente precisa fazer esse movimento na cava, de deixar ela enxuta, tá? Uma curva bem mais acentuada, bem mais arredondadinha, tá? E aí, essa é uma forma. Mexer lá no ombro, tá? Tem
folga na minha cava, rebaixo o meu ombro. Ou se eu já tô vendo que o meu ombro tá muito reto, já rebaixo de começo. Outra coisa, não tenho uma ferramenta de ajuste aqui na parte de cima do meu molde. O que eu tenho que fazer? Criar uma ferramenta de ajuste. O que é essa ferramenta de ajuste? Pence, recorte, tá? Ah, Valéria, o meu modelo vai ter um recorte aqui no ombro, até o ponto do busto. Ok? Não tem problema nenhum. A tua folga, ela tá aqui. Tá sobrando isso aqui. É como se fosse um excesso de pence, tá? Vamos olhar no manequim de novo. Sempre olha no corpo. Quando a gente tá fazendo essa base, a gente faz o ajuste, né, da base no corpo, a gente cria a pence. Aqui nada mais é do que uma mini pence, porque é uma sobra de volume, da mesma forma que a gente tem aqui, da mesma forma que a gente tem aqui. Então, olha só, esse excesso também se torna uma pence, ó. Olha só, não deixa de ser uma pence. Uma mini pence, que a gente precisa tirar ela daqui. Então, ela tem um início e um final dessa sobra, ó. Vou até riscar aqui. Cadê? Ó. Imagina que essa é a folga que a gente precisa eliminar, ó, para ela ficar justinha aqui e justinha aqui. Então, a gente marca, ó, a quantidade de excesso que ela tem. Vamos ver. Ó, repara como ela tem uma linha de início e uma linha final do volume, ó, da mesma forma como essa pence superior e essa pence inferior. Então, a gente vai transferir esse volume para uma outra região. Se eu tenho esse recorte aqui no ombro, ou essa pence aqui no ombro, a gente vai fazer essa transferência desse volume daqui para cá. Como é que faz a transferência? Lá naquele vídeo do YouTube eu mostro bem certinho pra vocês, tá? Mas o que a gente tem aqui? Tem a pence, então, ó, tá aqui. E eu tenho uma outra aqui no meu ombro. Eu vou ligar essa, ó, até lá o ponto do meu busto. Elas precisam se encontrar no ponto do busto. A gente vai cortar um dos lados da pence que a gente não quer. Então, eu não quero esse volume aqui. Não quero, ele tá sobrando. Eu vou cortar um dos lados dele e vou cortar também um dos lados da pence que existe lá em cima. E fecho aqui, ele abre ali. Olha só. Aqui eu tenho uma base, né, com a pence no ombro, como tá aqui no manequim. Ai. Pence no ombro. Pence no ombro. E agora eu vou criar aqui uma sobra, então, para transferir para cá, porque aqui eu já vou trabalhar esse volume. Então, eu só vou transferir esse daqui para cá. Ó. Vamos marcar aqui. O volume que tá me sobrando na cava e aqui a minha pence normal. O que eu vou fazer? Corto
um dos lados da pence que eu não quero, que é onde tá me sobrando, e corto um dos lados da pence que já vai permanecer ali, né? Porque ela vai ser trabalhada no modelo. E aí, o que que a gente faz? Fecha, ó. Eu levo essa linha de início em cima da linha final do volume. Vou fechar. Fecho esse volume. Ele não existe mais. E aí, aumentou o volume dessa outra, ó, porque eu fechei aqui. Então, essa é a forma da gente transferir o volume. Se eu tenho uma sobra muito grande aqui, eu transfiro para onde eu já vou estar trabalhando normalmente esse volume, para onde eu tenho uma ferramenta de ajuste, tá? Que vai ser, então, ou aqui, ou se eu tenho um recorte. Vamos imaginar que eu tenha, olha só, não tenho nada no meu ombro, mas eu tenho um recorte princesa. Também não tenho essa pence aqui. Mas eu tenho um recorte princesa aqui, ó. Que ele vem lá da minha cava, que é super comum esse recorte. Vem lá da minha cava, aqui em direção à pence da minha cintura, tá? Então, se eu já tenho um recorte aqui, que é uma ferramenta de ajuste, antes a gente tinha trabalhado lá no ombro. Se eu já tenho aqui, e essa peça mesmo assim tá grande, tá sobrando, o que que eu vou fazer? Eu vou aprofundar esse recorte, ó. Tá aparecendo? Tá, né? Eu vou aprofundar para tirar mais dessa sobra, ó. E daí eu elimino isso. E aí, essa minha cava vai fechar mais, tá? Uma outra forma. Se a cava da frente, então olha só, quantas formas a gente já viu aqui de ajustar essa pence? Olha só, se o ombro estiver reto, se a gente tiver que transferir o volume, é diferente o que a gente tinha aqui do que a gente tem aqui. Se a gente vai transferir o volume, então eu tenho esse voluminho aqui que eu não quero e eu vou transferir para uma posição onde eu tenho uma pence. Eu estou transferindo, né? Eu estou levando de onde eu não quero para onde já tem um volume. É outra forma. Segunda. A terceira, quando eu tenho um recorte. O que que significa? Qual é a diferença de pence e de recorte? Que são duas ferramentas de ajuste. A pence é quando o meu volume permanece na roupa, só que costurado lá dentro. E o recorte é quando eu recorto esse molde. Tiro fora essa sobra e só fico com as partes que me interessam. Vamos recortar uma aqui? Ah, agora eu cortei o molde. Vamos lá. Olha só. Recorte. Tinha volume de pence aqui e volume de pence aqui. Eu eliminei. E aí eu vou costurar eles juntos, ó. E quando eu costurar, isso aqui tá aqui, né? Ó, ponto do busto, tá? Ó, decote, ombro. Aqui eu tinha uma pence, a cava. E aqui embaixo eu tinha outra pence.
Então, eu começo costurando, ó, lá de cima. Venho costurando, costurando, costurando. Quando chegar lá embaixo, ele ajustou. E eu não tenho volume nenhum dentro da minha peça. Essa é a diferença do recorte para pence, tá? Então, se eu tenho um recorte aqui na cava, eu posso aprofundar esse recorte e eliminar esse volumezinho que ela tem ali. O que é isso, Valéria? O que é aprofundar esse recorte da cava? O que é isso? É a gente entrar mais nesse volume. Olha só. Tenho a minha cava aqui. Tenho a minha cava. Já tá toda arriscada, coitada. Toda arriscada e recortada. Então, vamos lá. Tenho a minha cava aqui. Ainda tá com sobra, tá? O que eu tenho que fazer? Eu vou marcar nesse recorte, ó, quanto que ela ainda tá sobrando. Ah, tá sobrando isso aqui em cima, vou tirar um pouquinho aqui. Sempre divide, tá? Ó, tira um pouquinho de cima, um pouquinho de baixo. Ó. E aí, quando eu vou eliminar isso aqui. Então, eu aprofundei esse recorte, tá? E aí, claro que ó, quando eu for costurar, se eu tô tirando, tô eliminando esse tanto, ela vai ficar mais ajustada. Ó, vamos eliminar aqui. Ó. Repara que quanto mais a gente vai tirando o volume daqui, mais curvada vai ficando essa cava. Olha só, mais fechadinha, mais inclinada. E essa é a intenção. Lembra que eu falei que a cava da frente, ela é bem mais acentuada que a cava das costas? Então, esse é um segredo. Quanto mais curvada a gente conseguir deixar, e olha só, outra coisa, tá? Complementando o que eu já tinha falado anteriormente. Quanto mais a gente vai tirando esse volume daqui, essa cava vai ficando mais fechada, mais curvada, tá? Ou seja, mais sequinha, né? E mais contornando esse volume do busto. E repara que o ombro também vai caindo. Porque ele também vai se acomodando mais e mais e mais. Se eu tenho um ombro reto, lá em cima, olha só, me sobra volume aqui. Então, quando eu ajusto esse volume, eu fecho essa cava e esse ombro fica de caída, tá? Ficou bem visual agora, deu pra entender bem isso que eu tinha comentado, né? Do ombro ficar mais de caída e também da cava mais fechadinha, tá? Uma coisa, se essa então, tá? É uma outra coisa para vocês observarem na cava de vocês. Se a cava da frente, tá? Tiver muito reta, a cava é redonda, mas muito reta no sentido de uma curva não acentuada, tá? Uma curva muito suave. Vocês precisam intensificar essa curva, deixar ela mais fechada, tá? E mais arredondada. E aí, o que a gente vai fazer? Vocês vão verificar se eu tenho que deixar essa cava mais redonda, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rebaixar o ombro e eu tenho que verificar se eu posso diminuir essa medida daqui. Se eu posso diminuir, eu vou dando uma entrada aqui, ó. Vou intensificando a curva dessa cava, tá? Só que eu preciso cuidar essa distância aqui. Eu não posso ficar repuxada, tá? Tem que cuidar isso, existe um limite, tá? Então, a gente sempre vai balanceando.
Posso tirar um pouco daqui? Posso. Então, eu tiro. Posso rebaixar um pouco do ombro? Posso. E aí, ó, olha como já vai redesenhando essa cava. Como ela vai ficando com uma outra carinha. Deixa eu fazer essa daqui de dentro de uma cor diferente. Olha só. Olha a cava anterior, o ombro anterior e a cava anterior. E essa aqui, mais redonda, tá? Então, retomando. 3 motivos, né? Pra sua cava ficar com essa folga, tá? 1, o teu ombro estar muito reto. 2, não ter nenhuma ferramenta de ajuste aqui nessa parte de cima, né? E qual foi a outra mesmo que a gente ia falar? Ah, tá, da cava muito reta, que foi o que a gente solucionou agora aqui. Se a cava não tá bem acentuada, se ela tá alongada, ela vai dar essa sobra, tá? Cava alongada pertence às costas, não à frente. Formas de corrigir isso: rebaixar o ombro, deixar a sua cava mais fechadinha, fazer transferência de volume. Então, eu tô transferindo essa sobra para uma outra região que eu tenha pence, seja em cima, ou seja embaixo, ou seja lateral, mas eu vou transferir esse volume. Ou, se eu tenho um recorte, eu vou já eliminar essa sobra no recorte. Vou aprofundar essa medida do recorte, tirando essa sobra, tá? E agora, a cereja do bolo para vocês é uma outra forma de fazer esse ajuste, tá? Que a gente tem que usar com muita cautela, com muito cuidado essa ferramenta, tá? Mas que eu costumo usar, inclusive antes do problema acontecer, tá? Sempre que a gente tem uma região que precisa estar ajustada, então olha só, eu quero que essa parte de cima fique ajustada, que ela fique coladinha no meu corpo, mas eu tenho uma parte aberta, como é a cava sem manga. Sempre que eu tenho essa situação no meu molde, de uma região onde eu quero que fique bem coladinha, do lado de uma região aberta, eu uso a pence morta. O que é a pence morta? Pence morta são micro pencezinhas que a gente vai fazer no molde, tá? Para eliminar essa possível sobra. Porque sempre que o molde tem que ser ajustado e a gente tem um espaço vazio, o tecido naturalmente abre. Mesmo que a gente nem se movimente tanto, tá? Pela própria configuração do tecido, né? A trama, tá? Ela vai se abrir e vai acabar gerando essa sobra, tá? Então, a gente vai fazer micro pencezinhas no molde. E por que eu falo que são micro pencezinhas? Porque a gente tá trabalhando com modelagem plana. Então, o meu molde, quando eu pegar, ele tem que estar reto. Eu não posso criar volume no meu molde, porque quando eu botar ele em cima do tecido para cortar, ele não pode ficar com volume aqui, porque senão esse tecido não vai encostar no molde, vai me faltar tecido. Ele precisa estar planificado, precisa estar reto, tá? E sempre que a gente faz essas pencezinhas, a intenção é tirar volume de um lugar, mas só de um lugar, sem interferir no restante. Então, por isso tem que ter muito cuidado para fazer essa pence, tá? Como é que a gente faz? Vai pegar milímetros, tá? 2 milímetrozinhos, assim, ó. E vai dobrando. Dobra, dobra, né? Vai fazendo essas micro pencezinhas até tirar todo o volume que tu quer. Lembrando que a gente quer tirar volume dessa região, sem interferir aqui.
porque essa parte aqui precisa de tecido, é o volume do busto. A gente não quer aqui. Então essa pence morta, ela tem que ir morrendo, tem que ir finalizando antes de chegar na região de maior volume, tá? E ela precisa ser tão pequenininha, tão miudinha, a ponto de não interferir, então, na planificação do meu molde. Ele precisa continuar encostando na mesa, né? Encostando no tecido, não pode criar esse volume, tá? Que é normal que aconteça quando eu tiro de um lugar, ele salta em outro, tá? Então, que daí é o 3D, né? Então, a gente precisa cuidar isso, tá? Essa pence morta, usar com muito, muito, muito cuidado. Se vocês deixarem esse espaço ali no meio, tá? Do tecido, né? Do molde com o tecido, vai dar ruim. Então, essa pence morta tem que usar com muito cuidado, mas ela é uma técnica assim, ó, que usando com carinho, com cuidado, ela faz uma diferença. Porque vocês podem usar em qualquer região do corpo, em qualquer parte do molde que tenha essa situação que eu coloquei para vocês, de ajuste e um espaço vazio, que sempre que tiver essa condição, vai acabar sobrando aqui, tá bom? Então, essa era a nossa aula de hoje, o nosso encontro de hoje. Espero ter contribuído com vocês aqui de alguma forma e logo eu volto trazendo mais, tá bom? Um grande beijo e até mais!